Salve, salve galera, meu nome é Diogo. Agora são 3h41 da manhã, dia 22/10/2013. Tô gravando esse vídeo aqui na madrugada para falar sobre um produto novo. Não vou falar assim, produto, né, novo, porque isso já existe há algum tempo aí dentro do mercado. Vou falar sobre robô de Forex, conhecido aí como Expert Advisor. Então, o que é um robô de Forex? O robô de Forex ele é um programa no qual ele vai identificar dentro do gráfico, padrões de compra e de venda e efetuar as ordens para você, sem que você faça nada. Então, vamos imaginar que eu tenho um robô, o nome já diz robô, aqui no Brasil a gente chama de robô. Esse robô, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo o que um operador iria fazer, só que ele vai tirar completamente o aspecto emocional das operações. O aspecto emocional das operações, ele é 90% de todo o contexto do trader. O aspecto emocional é o aspecto mais importante que existe quando a gente fala sobre mercado Forex. Então, devido ao fato dele ser uma máquina, ele tira esse aspecto emocional, e só entra no mercado quando ele efetua os cálculos deles, devido à forma na qual ele foi projetado, para efetuar ordens. Sei que muita gente já conhece o que é um robô e muita gente não sabe o que é um robô, por isso estudando essa explicação simplória. Depois de identificar esses parâmetros, ele lança a ordem no mercado. Ele lança essa ordem no mercado sem que você tenha que dar um clique. Ele abre a ordem e fecha a ordem, sem que você tenha que fazer absolutamente nada, sem que você tenha que fazer nenhum tipo de análise. Muitos robôs surgiram aí, eu tenho aí um apreço por cerca de 3 robôs, existem vários robôs, vários robôs. Se esse é um mundo novo para você de robô, seja bem-vindo a esse novo mundo de robô aí. Eu ainda continuo operando opções binárias, mas sempre eu invisto, já falei em outros vídeos, eu invisto em fundos de Forex e invisto em robôs de Forex também. O robô de Forex, o que ele vai me oferecer? Ele vai me oferecer um conforto no meu investimento muito grande, porque eu posso estar dormindo e ele está lá operando para mim, eu posso estar, posso estar na praia, eu posso estar em cima de uma mulher transando e ele vai estar operando para mim ganhando dinheiro. Isso é que me chama a atenção no robô, isso que me chama a atenção no investimento. E se você ler algum livro de economia, algum livro de como administrar dinheiro, a grande ideia, a grande sacada é quando você consegue fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é o mais importante de tudo, fazer com que o dinheiro trabalhe para a gente. E no robô eu deslumbrei isso, a possibilidade de que na qual o dinheiro vai trabalhar para mim, e eu não preciso fazer nada. Com isso eu ganho tempo para desenvolver outras atividades. E então estou trazendo aqui para vocês esse projeto, esse robô. O que acontece? Muita gente já tinha começado a trabalhar com robô há um tempo atrás e eu não tinha me pronunciado. Um grande amigo meu, ele arrumou um robô aí, só que eu não tive muita confiança no robô. Só que esse robô agora, ele é especial. Eu trabalho com 2 robôs, só que esse robô agora, ele me chamou a atenção. E eu falei, não, com esse robô eu quero envolver o meu nome nele, eu quero fazer vídeo, eu quero divulgar esse robô, porque, vamos lá. O nome do robô é Forex Sensation. Para quem não sabe ainda, existe uma competição dos melhores robôs do mundo. Todo ano acontece essa competição. Foram 784 inscritos, 29 qualificados e só um foi campeão. E é justamente esse, é o Forex Sensation.
Então aqui tem um vídeo de 48 minutos, é esse site aqui, você pode entrar, tá conferindo. Isso aqui é um site, eu acho que é do criador do robô, que ele tá vendendo um robô, né? Aqui tem uma entrevista com ele. Olha a cara do camarada. Olha a cara dele. Ai, eu não posso julgar pela aparência, né, cara? Mas olha a cara dele, a cara de nerd, cara. Ele ganhou por uns $100 mil pelo fato de ter desenvolvido esse robô. Isso aqui nada é fake, pessoal. Essa competição ela acontece mesmo, né? Então aqui tá ele dando entrevista, tal, um monte de coisa, aquele marketing, né, do robô. Então eu vou clicar aqui, My FX Book. É um painel onde a gente pode controlar, onde a gente vê o que o robô está fazendo. Então aqui em julho ele fez 16% em um mês, no mês de agosto ele fez 68%, no mês de setembro ele fez 26%, e no mês de outubro a gente já está aqui no dia 22, ele já está com 26%. Acho que vai bater os 30% aí. Então, essa aqui é a história do robô. Eu decidi me envolver com este robô. Eu tenho um outro também que eu vou falar sobre ele depois, né? Pelo fato dele ser um robô bastante consistente. Isso me chamou muita atenção, né? Aí o que acontece? Para você ter acesso a esse robô aqui, você pode ter acesso a esse robô, né? Dessas duas formas aqui, pagando um pagamento único de $987 ou 3 parcelas de $398, né? Cerca aí vai dar, o robô ele vai sair por $1.000 para você, é o preço que ele está vendendo. A gente vai descer mais aqui, vamos aqui escolher uma parcela só, vamos ver aqui, eu vou para a tela de pagamento do robô, carregando a página. Vou clicar de novo. Aqui ele vem falando que o robô era 4.500 e tal, só $1.000, né? Aquele marketing que eu já não caio, já vacinado contra esse tipo de marketing. O preço está 10 mil, mas a gente vai te vender por isso. Eu tô clicando aqui, mas não tá vindo. Eu não acredito que eu vou perder esse vídeo porque o negócio não tá indo aqui, cara, na boa. Voltando aqui acima um pouco, né, eu tenho aqui algumas coisas. Ele fez 110 trades até agora, desde julho. 110 trades, acertou 96% dos trades que ele abriu. Ele acertou 96%, 96,0,8. O risco baixo, né? Como vocês podem ver aqui, o gráfico está só subindo, ainda bem. Então você pode ter esse robô aqui pelo preço de $1.987. Você pode comprar. Só que, né, eu poderia até ganhar comissão fazendo uma parceria pelo programa de afiliados desse cara aqui, do dono do robô. Ele me ofereceu uma comissão pela venda de cada robô. Mas, como eu quero agilizar o lado dos meus afiliados e o lado das pessoas aí, o que aconteceu? Eu efetuei a compra do robô, né? E todos vocês poderão utilizar este robô de uma forma gratuita, né? De uma forma na qual vocês não vão precisar efetuar a compra desse robô. Lembrando que o endereço do site é esse aqui, e vocês podem estar entrando aqui para estar efetuando a compra desse robô quando vocês quiserem. Então, ok. Então o que vai acontecer? Eu montei isso aqui para explicar para vocês. A gente tem uma conta aqui que a gente vai chamar de conta PAN. Essa conta é gerenciada pelo robô. Então vamos imaginar aqui, eu fui dentro da corretora, abri essa conta aqui, né? E essa conta ela é gerenciada pelo robô. Qual robô? O Forex Sensation.
Então, essa conta é totalmente automatizada pelo robô. E dentro do Forex tem uma coisa bacana, que você pode colocar uma conta abaixo da sua. Então, por exemplo, aqui é você, né? Então deixa eu fazer isso aqui. Tá vendo? A minha conta e a sua conta, elas vão ser interligadas. E essa ligação, quem faz é você. Porque a partir do momento que você vai abrir a sua conta como meu afiliado, você vai declarar lá na corretora que está de acordo, né, com a administração de um terceiro a sua conta, que esse terceiro no caso vai ser o próprio robô que vai gerir a sua conta. Então a sua conta vai ser ligada à minha, que a minha conta é gerenciada pelo robô. Então o seu dinheiro ele vai ficar na mão de quem? O seu dinheiro ele fica na mão da corretora, não fica nada comigo. Não tem que mandar dinheiro para mim, eu tenho que ter... Não, o dinheiro fica na mão da corretora, eu não toco no seu dinheiro, né? Então, a partir do momento que o robô ele dá uma ordem, né, a ordem é copiada para sua conta também automaticamente, o dinheiro que vai para sua conta, tudo isso é automático, você não precisa fazer absolutamente, você não vai precisar fazer absolutamente nada. E onde é que fica o robô? Bem, existem duas possibilidades. Esse robô ele fica hospedado em uma conta VPS na nuvem, né, hospedagem na nuvem. Então eu coloquei essa bolinha aqui em cima, né, vou botar ela até mais um pouquinho aqui. Então o robô ele fica hospedado na nuvem para que não exista necessidade de o computador ficar ligado, né? Então tem muita gente que tem robô aí rodando aí e o computador tem que ficar ligado. Então esse robô ele fica hospedado na nuvem e a gente chama de VPS, né? Então fica aqui interligado a essa conta central, né? Então a corretora ela engloba tudo isso aqui. Você faz a sua conta. Agora vamos para a questão do cadastro. A questão do cadastro é o seguinte: o documento com foto. Você vai precisar de um documento com foto, um documento que tenha sido emitido pelo governo federal, um comprovante de endereço. Essa questão do comprovante de endereço, eu como já trabalhei em outras corretoras, acontece a seguinte coisa. Por exemplo, as outras corretoras, Empire, Bank Binário, óbvio, eles não pegavam no pé nessa questão do comprovante de endereços ter que ter 3 meses, né? Só que essa corretora, na qual o robô está rodando, ela exige que o comprovante de endereço tenha 3 meses, seja de 3 meses, antecede a 3 meses. Não pode passar de 3 meses. Então, se for um comprovante de endereço de 6 meses atrás, eles não vão aceitar. Eles vão pedir para você, não, você tem que mandar um comprovante aqui mais atualizado. Então, já estou adiantando isso para que a pessoa não venha me perguntar. E você faz o seu depósito. Depois de você fazer o seu depósito, você me procura. Você vai ter que me procurar de todo jeito, porque é um processo mais sistemático do que de opções binárias. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que mandar a liberação. Então você vai ter que me procurar de toda forma. Você vai efetuar o depósito, né? Depois quando você faz o cadastro, sua conta vai levar uns 2 dias, um dia para ela ser aprovada. Eles vão olhar o documento lá. Se o documento não estiver legível, eles não vão aprovar a foto. São muito chatos, muito chatos. O pessoal da corretora já vai me escutando aí, eles são chatos pra caralho. Mas eu gosto que essa burocracia, porque isso prova que a empresa ela realmente ela tem um compromisso com os seus clientes, né? E é um ganho totalmente legal, sabe? Você ganha dinheiro sem você ter que fazer nada, né? Você só vai colocar o seu dinheiro lá e algo vai trabalhar para você. Temos aí uma possibilidade de explodir isso dentro do Brasil, né? Porque é legal, ninguém pode fechar, né? Então isso é maravilhoso, isso é fantástico, fazer o dinheiro trabalhar para você. Saque e depósito, Moneybooks, cartão internacional e o Bcash. Eu não conheço esse Bcash, então não me pergunte. A corretora ainda não está trabalhando com boleto, né? Tô triste ainda, tô pegando o poder para eles trabalharem com boleto para agilizar pra gente. Então basicamente eu desenhei aqui
Esse é o sistema, sua conta interligada a uma conta que é gerenciada pelo robô, né? Um outro robô que eu tenho, que é um pouco mais antigo, que ele está rodando aí há uns 3 anos, né? Ele é um robô mais conservador. Ele faz em média de 5 a 17%, ele está rodando aí há uns 3 anos. Para rodar com ele é necessário ter pelo menos $1.000 na conta, né? Porque ele funciona com uma estratégia diferente. Como eu disse, eu só não tenho um robô, tenho vários. Eu tenho um porque o cara que criou ele não dá o código fonte para ninguém, ele só passa a licença. Então a licença eu tenho algumas, né? Mas nesse aqui eu decidi realmente investir, porque realmente nesse aqui eu vi futuro, né? Então é muito bom diversificar, e tá aí para vocês. Vou estar deixando o meu contato aí abaixo, né? Tem muita gente vendendo um robô aí, não sei o que. Primeiramente, a CVM, a Comissão de Valores do Brasil, ela proíbe a venda de qualquer coisa no Forex, né? Então, o camarada que está te vendendo, ele já está errado nesse ponto aí, que não pode vender nada. Então, eu poderia fazer uma parceria com um cara aqui, ganhar $200, $300 de comissão por cada robô vendido, mas eu estaria me expondo. Então fui lá, comprei, coloquei ele numa conta PAN, e assim, né, você pode ter acesso ao robô sem ter que ir lá pagar os $1.000, mas você ali foi pagar os $1.000 lá, você quem sabe, né, e assim você pode usufruir do robô também, né. É isso, galera. Eu tô pensando aí, já que eu tenho um dinheiro guardado aí, esse é um robô que eu sou até capaz ainda não tá certo ainda, de dar uma garantia. Aqui ele oferece uma garantia money back, garantida, depois de 60 dias, né, quando compra dele. Eu vou ver com o cara da corretora, a gente garantir algo aí, sabe, não é nada certo, né? Mediante ordem você fica aí com o que eu falei no começo do vídeo, mas eu quero fazer algo assim. Eu garanto, você deposita 250 e eu garanto para você, olha, esses 250 aqui, se você perder, vai ter devolução, né? Então, só que para fazer algo desse tipo no Brasil é bastante complicado, porque, sabe, o governo não quer que o povo saiba do Forex, então fica algo ditatorial, sabe, um país de Brasil, onde quase ninguém conhece Forex, né? Onde o Forex é patrocinador de times lá na Inglaterra, o Forex patrocina o West Ham na Inglaterra, e empresas de Forex patrocinam times aí, cara, e aqui o cara que mexe com Forex é meio que visto como criminoso pela CVM. Isso é vergonhoso. Em um país, a empresa é sólida, estabelecida, todo mundo sabe o que é Forex, é algo regulamentado, e aqui é essa vergonha, essa baixaria, né? Aqui a gente é visto como criminoso, e a gente não pode nem vender nada de Forex, a gente não pode fazer nada de Forex. Então isso é isso, é uma baixaria que existe nesse país, para manter a poupança, é isso. Então a gente não pode oferecer nada. Mas é isso, galera. Qualquer dúvida vocês podem me adicionar aí, vocês vão ter que me adicionar de qualquer jeito aí, para estar efetuando o processo aí do robô. E eu vou estar gravando um tutorial também para ensinar vocês como vocês fazem a ligação da conta de vocês para a conta gerenciada ao robô, ok? Qualquer dúvida me adicionam e perguntem via Skype ou via Facebook, ok? Forte abraço. Teflon.